Bíblias abertas na primeira epístola de João. Nós começamos essa trilha na semana passada e os irmãos estarão abrindo aí no capítulo 2. Se Deus nos permitir, nós caminharemos toda a epístola, mas não hoje, né? Hoje teremos apenas uma pequena parte, tá? Eu achei muito interessante que a pregação pela manhã tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar hoje aqui, e parece-nos que Deus estava preparando os nossos corações, quer dizer, nos ensinou tanta coisa de manhã na pregação ministrada pelo reverendo Daniel, né? E enquanto ele pregava, eu estava pensando no sermão da noite, porque tem tudo a ver. Os irmãos vão perceber isso, como é que Deus fala, né, com o seu povo, como que Deus tem uma mensagem para o seu povo, e Ele movimenta, né, de maneira organizada, até pessoas desorganizadas, como eu e o reverendo Daniel, né? A gente acaba pensando, né, e agindo como se estivéssemos coordenado coisas que não aconteceram, né? Na verdade, foi Deus que manobrou, e pela manhã Ele falou que a respeito da segurança dos crentes, Ele falou a respeito daquela expressão muito conhecida, uma vez salvos para sempre, né? E você já deve ter tido, se você crê nisso, se você professa isso, se você já falou isso para alguém, né? Você já teve a oportunidade de ouvir uma pergunta da seguinte maneira: você tem certeza de que você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você, uma outra maneira de dizer, você tem a vida eterna? Dependendo da pergunta, ou melhor, dependendo da resposta que você der, isso pode ser um diagnóstico, né, para a sua vida, para a sua espiritualidade, né, para identificar a quantas andam o seu relacionamento com Deus. Se você de fato tem uma fé viva, ou se você de fato vive tão somente uma religiosidade vazia, né, cheia de regras, cheia de normas, mas vazia de sentido, vazia de profundidade. E eu queria demonstrar para vocês que em que você pode, em que um crente se baseia para dizer que ele é salvo. Por que ele pode dizer que ele tem certeza da sua salvação? Por quê? Será que é autoconfiança? Será que é baseado em autoconfiança, nas suas próprias capacidades? Será que é isso? Obviamente que não. E nós até estudamos isso. Na semana passada nós vimos, né, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, mas nós somos o quê? Pecadores, não é isso? Então aí nós nos vimos diante de um grande dilema. Como andar na luz, que é uma exigência divina, né? Porque Deus é luz, como andar na luz se nós somos pecadores? É impossível para nós, pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, pelo nosso próprio mérito, andar na luz. Então e todo mundo sabe que todos são pecadores, que todos têm suas falhas, todos têm seus defeitos. Aí quando você responde, não, eu sou salvo e salvo para sempre, a pessoa vai apontar o dedo para você e vai dizer o seguinte: pô, você é arrogante. Você é arrogante, você está pensando que é melhor do que os outros. E não é bem assim. Eu gostaria que a gente aprendesse isso hoje. E eu queria contar uma história para vocês. Existe um edifício lá em São Paulo, ele é chamado Edifício Praça da Bandeira. Fala esse nome, talvez ninguém vai se lembrar desse edifício. Esse edifício tem uma história. Mas ele recebeu esse nome, Edifício Praça da Bandeira, depois de uma reforma que ele sofreu. E essa reforma foi motivada por causa de um incêndio. O nome desse edifício antes era Joelma. Quando ele fala do Joelma,
a memória das pessoas um pouquinho mais velhas, né? Lembram logo daquele fatídico dia 1º de fevereiro de 1974. Foi quando aconteceu o incêndio. Naquele dia, morreram 191 pessoas e mais de 300 pessoas ficaram feridas. E a televisão filmando, aquilo saiu nos jornais do mundo inteiro. E a televisão filmava as pessoas subindo, iam para o terraço, e do terraço elas pulavam. E muitas pessoas pularam. E obviamente o prédio muito alto, as pessoas pulavam para a morte. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: por que as pessoas pulavam? Se todos que pularam morreram. As pessoas pularam daquele prédio para se salvar. As pessoas pulavam daquele prédio alto, sem a menor segurança de que alguma coisa seguraria lá embaixo, sem a menor segurança de que elas poderiam se livrar de alguma maneira. Elas simplesmente pulavam porque elas queriam salvar. A religiosidade, ela se assemelha muito a esse tipo de comportamento. Na religiosidade, as pessoas estão buscando uma salvação e elas estão lançando as suas vidas naquela religião, mas elas não podem ter a segurança de que aquela religião irá salvá-las. Elas se lançam, muitas delas se lançam de corpo e alma. Vemos aí as novelas passando isso. Nós vemos aí a novela das 6, tem aí os budistas. São pessoas que mostram lá um carinho muito grande, mostram um zelo muito grande, vestem roupas, né, túnicas, e demonstrando sua simplicidade, vivem regras rígidas, né? Tentando buscar dentro do conceito de salvação e do conceito de aprimoramento da alma, segurança, salvação. João escreveu para uma igreja que estava sofrendo de muitas maneiras, e o principal problema da igreja para a qual ele escreveu era o problema das falsas doutrinas. E quando ele escreveu para aquela igreja, ele queria chamar a atenção para certas pessoas que estavam pregando falsas doutrinas ali. E ele chama aquelas pessoas não apenas de falsos profetas, mas ele chama aquelas pessoas de anticristos. Tal a gravidade daquilo que aquelas pessoas estavam fazendo ao pregar aquelas falsas doutrinas. E algumas das falsas doutrinas que eles pregavam era, por exemplo, eles negavam a divindade de Jesus Cristo. Eles negavam que na verdade Jesus fosse Deus. Eles diziam, e eu já falei isso na semana passada, que o Cristo desceu sobre Jesus, quando incorporou em Jesus no dia do batismo e desincorporou antes da crucificação. Então quem morreu foi Jesus de Nazaré, filho de José e Maria e filho de Papa. Eles não criam na divindade do Jesus de Nazaré. Outro grupo não cria na humanidade de Jesus de Nazaré. Eles achavam o seguinte, que aquele Jesus que andou junto com os discípulos, na verdade não era um ser humano. Ele era uma figura fantasmagórica. Ele era um ser tão somente espiritual. Se você tocasse nele, sua mão ia atravessar. Então, eles criam assim um outro grupo. E João, ele já escreve, nós falamos na semana passada, ele já escreve dizendo, olha, eu toquei nele. Nós vimos
que João partiu o pão com ele, nós vimos ele sangrar. Ele não era um espírito tão somente. Ele era um ser humano, e nós vimos também que ele também não podia ser só ser humano, devido aos seus milagres, devido a toda a sua sabedoria, devido ao testemunho do próprio Pai. Ele era Deus. Então ele de cara ele já combate duas falsas doutrinas. Outra falsa doutrina que estava sendo proclamada ali era que, por causa do contexto grego, as pessoas faziam uma separação do corpo e da alma, dizendo que o corpo era sempre negativo e a alma é o que vale. Então eles diziam o seguinte: a adoração, a adoração verdadeira, ela vem do Espírito, mas o nosso corpo ele pode pecar, porque na verdade ele é negativo, e quando nós nos libertarmos desse corpo, a perfeição vem, né? E aí eles justificavam muitas vezes o pecado do corpo, o adultério, seja lá o que for, desde que no dia do culto ele estivesse adorando o Espírito. Muito distante do que acontece hoje em dia. Falsas doutrinas. Uma igreja que estava com uma perspectiva errada a respeito de Jesus. Uma igreja que tinha essa falsa doutrina de adoração espiritual, adoração absolutamente do Espírito, que estava sofrendo todas essas armadilhas do inimigo no seu interior. Ela poderia ter segurança de alguma coisa? Ela poderia ser uma igreja com uma fé viva? Se você perguntasse para os membros daquela igreja: vem cá, e se você pecar, o que acontece? O que João quer ensinar em toda a epístola é que nós podemos ter confiança em Jesus. E eu gostaria que você olhasse para o texto do capítulo 2, o primeiro e o segundo versículo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O crente, e a pergunta é, quando você pergunta para alguém, um crente bíblico que crê na palavra de Deus: você tem a salvação? Ele vai dizer para você: sim, eu tenho a salvação. Você crê que essa salvação é eterna? Ele vai dizer: sim, eu creio que essa salvação é eterna. Por quê? Da onde vem essa confiança? A confiança vem justamente disso, que a confiança do crente é Jesus. A confiança do cristão, o motivo da nossa confiança, não é os nossos méritos. Nós não nos achamos, né, o último biscoito do pacote. Não. Somos iguais a todos os outros. Somos falhos também, somos pecadores também. Nós não confiamos nas nossas próprias obras, nós não confiamos nos nossos próprios méritos. Então, por que você diz que você é salvo? Porque você tem essa confiança toda. A minha confiança está naquele em quem eu creio, Jesus. Jesus é a minha confiança. Aí fica a pergunta: por que Jesus é a sua confiança? Por que Jesus é a minha confiança? Por que Jesus é a confiança da igreja? Em primeiro lugar, é a justiça de Jesus que nos deixa confiantes. A justiça de Jesus nos deixa confiantes. Quem está apto para se dirigir a Deus? Quem é santo o suficiente? Quem é puro o suficiente para se aproximar de Deus? Quem é justo o suficiente para se aproximar de Deus? Zacarias, o profeta Zacarias, lá no Antigo Testamento, ele já dizia algo maravilhoso.
na sua profecia a respeito da vida do Filho do Homem, ele disse: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará a paz das nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Zacarias 9, de 9 a 10. Jesus, Zacarias está dizendo, esse que veio do jumentinho, o jumentinho que Jesus escrito entrou no jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias, entrou em cima de um jumentinho, né, em Jerusalém. Jesus, esse é o justo. Sabemos que a nossa salvação não está baseada na nossa própria justiça, mas na justiça de Cristo. O que isso quer dizer? Quando nós dizemos que Jesus é justo, nós estamos dizendo que Jesus nunca pecou. É isso que o torna justo. Ele nunca pecou. Se ele nunca pecou, é porque ele não tinha uma natureza pecaminosa como nós temos. Ele não tinha natureza pecaminosa, ele nunca pecou. 1 João capítulo 3, versículo 5, lá na frente, a gente vai tratar disso depois, daqui a alguns domínios. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus é justo. Essa palavra justo, ela não remete primeiramente ou primariamente às ações justas. Ela também diz respeito às ações justas. Mas Jesus é justo porque justiça lhe é um atributo, faz parte do seu caráter ser justo. Ele é justo porque ele é santo. Ele é santo porque não comete erros, não comete falhas. Ele é justo. E por que Jesus ser justo é importante para a gente? Tudo bem, ele é justo, mas e você e eu com isso? Porque Jesus é justo, ele pode, por exemplo, cumprir os planos do Pai em nosso favor. Pecadores não podiam cumprir o plano de salvação, mas Jesus podia cumprir. Jesus podia cumprir a lei perfeitamente, porque Deus exigia a obediência irrestrita à sua lei, e exige. E Jesus, que é justo, podia cumprir os planos do Pai, porque Jesus, que é justo, cumpriu a lei perfeitamente. É importante para nós porque Jesus é justo, por causa da justiça de Cristo, e o próprio Jesus Cristo pode estar na presença de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver porque é importante ele estar na presença de Deus. Mas porque ele é justo, ele pode estar na presença de Deus. E porque ele é justo, ele pode nos substituir. Porque ele é justo, ele pode estar diante do Pai em nosso lugar. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 7, os versículos 25 e 26, diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Desse que nós precisamos. Meus irmãos, tem uma história, na verdade está escrito isso no Talmud. No Talmud é uma oração de onde uma parte se lê o seguinte: eu te agradeço, Senhor meu Deus, porque me deste parte junto daqueles que se assentam
Senhor, eu te agradeço, porque me deste partes, assento, junto daqueles que se assentam na sinagoga, e não junto daqueles que se assentam nas esquinas das ruas. Um rabino chamado Simão ben Yochai disse certa vez: se tiver apenas 2 justos no mundo, será eu e meu filho. Mas se tiver só um justo no mundo, serei eu. Esse tipo de arrogância que é intolerável nas Escrituras Sagradas. Mas se você não é igual a esse rabino, talvez você se pergunte: como eu posso ter um relacionamento com Deus se eu sou um pecador? A Bíblia diz que Jesus é justo. Ele pode se apresentar diante do Pai no seu lugar. Percebe? E Ele não apenas pode fazer isso, mas Ele faz. Por isso nós temos confiança. Nós temos confiança, e o crente é confiança por causa da justiça de Jesus. Mas não é só isso que nos torna confiantes. A intercessão de Jesus também nos deixa confiantes. A intercessão que Jesus Cristo faz por nós, o texto vai dizer o seguinte: eu vos escrevo para que não pequeis. Se ouvir alguém pecar, temos advogados junto ao Pai. Advogado. Ver Deus como advogado é algo impressionante, porque se você ler o texto de Jó, aqueles amigos de Jó acusando Jó de infidelidade a Deus, dizendo assim: se você está desse jeito, se você está cheio de úlcera no corpo, mancha, se você perdeu tudo que você tem, é porque você pecou, é porque você é pecador, é porque você está errado com Deus. Aí Jó chega e se levanta e diz, lá no capítulo 16, versículo 19: saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. Jó via em Deus o advogado. É curioso que o termo utilizado aqui para advogado, o termo grego, é o mesmo termo que o próprio João usa para se referir ao Espírito Santo, lá em João capítulo 14, quando chama o Espírito Santo de Consolador. Jesus Cristo diz assim: eis que vos envio outro Consolador. A palavra Consolador ali é Paráclito. E a palavra advogado aqui também é Paráclito. Que curioso. O que está querendo dizer com isso? Esse termo, busca ensinar que alguém que está para te defender e interceder por você, de fato te ama. Ele de fato quer o seu bem. Você às vezes precisa de um bom advogado para resolver qualquer problema na justiça. Você chega com dinheiro e ele vai te defender. Se der tudo certo, o dinheiro dele já está embolsado, você ganhar a sua causa, tudo bem. Mas se você perder a sua causa, você chora, mas ele não. Pelo contrário, vai buscar outro cliente. Não é assim? Quando você fala de um paráclito como advogado, você está falando que alguém está intercedendo por você, e que esse alguém que intercede por você, de fato está interessado em você, ele de fato te ama. O seu sacrifício, Cristo, ele conquistou a nossa salvação, mas como advogado, como nosso intercessor, ele sustenta a salvação que ele conquistou por nós. Essa é uma doutrina muito importante. Pelo seu sacrifício, ele adquire o direito à vida, quer dizer, ele adquiriu para nós o direito à vida e nos reconciliou com Deus, mas pela sua intercessão, pelo seu ofício de advogado, ele efetivamente nos admite a uma participação de vida e nos guarda continuamente, uma vez firmados na graça de Deus. O autor aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, nós já lemos, é importante ler
esse versículo de novo. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Aí Jesus Cristo, utilizando o seu ofício de sacerdote, Ele é o nosso advogado, aquele que intercede por nós diante do Pai. Outro motivo pelo qual nós precisamos de Jesus como nosso advogado é por causa da nossa indignidade. O teólogo Turretin, né, o nome italiano Turretino, né, ele vai dizer assim: visto que somos tais que não podemos nos aproximar de Deus por nós mesmos, né, e porque ofendemos a Deus todos os dias, necessitamos de um advogado para interceder por nós diariamente. Se eu creio no Senhor Jesus Cristo, se eu creio no Senhor Jesus Cristo, na salvação dele, sou salvo, mas se Jesus Cristo não exercesse essa função de advogado, eu teria perdido a minha salvação, porque teria pecado de novo. Mas por que eu tenho confiança de que eu não perdi a minha salvação? Porque eu pequei, mas eu tinha um advogado diante de Deus me defendendo. E esse advogado diz o seguinte: olha, Pai querido, eu morri por ele. Ouça a confissão dele, ouça a confissão de pecados dele, porque eu morri por ele. E Deus, Pai, sempre ouve o Filho, sempre ouve a intercessão do seu Filho. É muito importante colocar isso. Tem gente que defende que a questão de Jesus Cristo ser sumo sacerdote, ser advogado, é apenas o fato de ele estar à direita do Pai, e a figura representativa de Deus diante do Pai é que faz com que ele nos represente. Não, a palavra se remete a uma ação efetiva. De fato, Jesus Cristo intercede por nós. A palavra se remete a alguém que faz petições ao Pai. Curioso, né? Precisamos de Jesus como advogado por causa da acusação do diabo. O diabo, ele é, por excelência, o acusador. E ele continuamente nos acusa. Tem um texto muito interessante em Zacarias, também no capítulo 3, quando o diabo, ele se apresenta, o sacerdote Josué está diante de Deus, né, no templo, ele está com as vestes de Josué estão sujas, diz o texto, e o diabo vem, né, para acusá-lo. Aí Deus repreende o diabo e defende o sacerdote dele. É um dos textos, um texto lindo ali, muito interessante, e que nos mostra a ação de Jesus Cristo nos defendendo diante das acusações do diabo. Aí o texto de Romanos fica muito claro, no capítulo 8, versículo 33 a 34: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está lá, diante do Pai, dizendo assim: eu morri numa cruz, eu intercedo por ele, porque eu morri por causa dele. Ele está dizendo: eu peço pela Josi, Senhor, ela está pedindo perdão hoje, ouça o perdão dela, por amor de mim. O Pai ouve, o Pai é meu filho e nos ama também. Ouça o presbítero Vicente, ouça o Jandarinho, do Mal, Diácono Tito. Não tem nenhuma oração que o Senhor Jesus Cristo não esteja atento, intercedendo por nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos irmãos,
Esse texto ele é muito rico. Nós temos um Deus que, Jesus Cristo, que intercede por nós, e que nos ama de verdade. Eu gosto sempre de citar aquele texto, aquele filme do Alto da Compadecida, que aquilo ali reflete a cultura brasileira. Essa semana nós estamos aí, o Brasil está passando aí por várias festas em relação a Maria, né? Lá em Aparecida do Norte, né? E também no Pará, o Círio de Nazaré, também está acontecendo e movimentando milhares e milhares de pessoas, todas em volta da figura de Maria, né? Como aquela que é a grande intercessora. Eu glorifico a Deus por Maria, que está lá nos céus, não ter conhecimento do que está acontecendo aqui com o nome dela, porque senão haveria tristeza no céu. Ela se entristeceria para saber que o nome dela está sendo colocado no lugar do Filho dela, no lugar de Jesus, a quem ela glorifica lá nos céus, a quem ela deseja que seja glorificada aqui na terra. Ela sabe que ela não pode interceder por ninguém. A palavra de Deus diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. A Bíblia fala de Maria como nosso advogado? Não. A Bíblia fala de Maria como sumo sacerdote? Não. A Bíblia fala de Jesus como advogado, de Jesus como o consolador, sim, paráclito, como confortador, aquele que intercede por nós também. Queridos irmãos, a Bíblia fala de Jesus como sumo sacerdote. Maria se sacrificou numa cruz em nosso lugar? Não. Maria é bem-aventurada? Sim, bem-aventurada. Dela veio o Salvador do mundo. Ninguém, né, tem que dizer nada contra isso. Ela é bem-aventurada. Ela é bem-aventurada. Mas só. E aí o crente, ele tem autoconfiança? Não. Ele tem confiança em Jesus. Ele vai dizer assim: eu sou salvo, sim. Eu sou salvo, e apesar de pecar, eu sei que eu não perdi a salvação. Por que eu não perdi a salvação? Porque eu tenho um advogado junto ao Pai, que intercede por mim todos os dias. Para finalizar, irmãos, nós temos confiança sim, e a propiciação de Jesus é que nos deixa confiantes. Eu fiz questão de manter essa palavra propiciação, porque não tem como substituir, tá? A princípio não tem como substituir, mas os irmãos vão entender perfeitamente o que isso significa. Jesus é a propiciação. O que significa isso? Ser propício. Ser propício é ser favorável, tá ok? Alguma coisa é propícia, ou o tempo está propício para irmos à praia, né? Então o tempo está favorável para irmos à praia, né? Propício significa favorável, significa quando a gente diz que tornar Deus propício é tornar Deus favorável a nós. Está dando para entender? Donald Carson ele nos lembra que no mundo pagão, essa é uma expressão da época de João, ok? No mundo pagão do primeiro século, quando os pagãos ofereciam sacrifício aos seus deuses, muito frequentemente era um desejo de torná-los propícios, favoráveis. Então, se você quisesse fazer uma viagem marítima, eles ofereciam um sacrifício propiciatório a Netuno, né? Para que Netuno deixasse o mar calminho. Essa era a ideia. Quando jogaram o apóstolo Paulo lá, na verdade, no caso do Mar
mas no caso de Jonas, quando jogaram, eles estavam querendo aplacar Deus, o Deus deles, que o Deus não estava favorável a eles. Tá ok? Então esse era o sentido do sacrifício que eles ofereciam naquela época. Então o Deus do mar, a esperança de que eles não ficassem de mau humor, com raiva de você, ou então você pudesse fazer uma viagem marítima. Era um sacrifício a Netuno para torná-lo propício. Era um sacrifício propiciatório. Entenderam? Paulo tratou desse assunto lá em Romanos capítulo 3, versículos 23 a 25. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que esse texto está dizendo? E esse texto tem algo muito interessante a dizer, porque no exemplo que nós demos do oferecimento de sacrifício aos deuses, era o devoto, né, que oferecia o sacrifício. Mas acontece que nesse caso, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nesse sacrifício, quem está propondo o sacrifício é Deus. Deus está oferecendo o seu Filho como sacrifício para que Ele esteja favorável a nós. Deu para entender? Nós não tínhamos condições de oferecer sacrifício nenhum, nós não tínhamos mérito, nós não tínhamos nada, mas Deus, movido por amor, porque Ele sabia que sem o sacrifício do seu Filho, só restava a justiça para nós seríamos condenados. Para que nós não fôssemos condenados, Deus propôs o seu Filho, para que Ele morresse em nosso lugar, para que Deus, o Pai, pudesse olhar para nós de maneira favorável. Deus olha para você e sorri por causa de Cristo. Sem Cristo, Deus não estaria sorrindo para você. Compreenderam, irmãos? Isso é muito importante. Esse texto diz que Deus propôs a Cristo como sacrifício propiciatório, ou seja, Deus viu que nenhuma ação, obra, sacrifício, religiosidade que eu oferecesse, né, fosse capaz de torná-lo favorável a mim. Então Ele não podia esperar nada de mim e Ele mesmo propôs seu Filho, que Ele fosse sacrifício propiciatório, ou sacrifício que faria com que Deus se tornasse favorável a nós. Os irmãos vão se lembrar que um dia um fariseu entrou no templo. Ele entrou no templo e ele orou ao Senhor, dizendo assim: Senhor, muito obrigado, porque não sou como esse aí. Tinha do lado dele um publicano, reconhecidamente um pecador e odiado pelo povo. Não sou como esse aí, eu dou o dízimo, eu faço oferta todos os dias, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. E a oração do publicano era quase que um gemido. Ele batia no peito e dizia: "Se propício a mim, pecador." Ele estava dizendo: Senhor, eu sou pecador, mas olha para mim favoravelmente. E como ele estava no templo, sabe em que ele estava confiando? No sacrifício que ele ofereceu. Quando você orar ao Senhor, você pode ter certeza que o Senhor vai olhar para você favoravelmente, porque você vai se aproximar de Deus por causa de Cristo Jesus. Você vai se aproximar de Deus em Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, entenderam? Por que Cristo Jesus é tão importante? Por que ele precisa ser Deus e por que ele precisa ser homem ao mesmo tempo? Por que essa doutrina é importante? Para que toda essa obra de justiça, de intercessão e de propiciação seja efetiva. E aí, nós podemos ser confiantes. O cristão se entristece quando peca, mas não perde
para que pudesse olhar para nós favoravelmente. Esse Deus que nós cremos. Por isso que Cristo é tão importante. E agora eu faço para você a pergunta. Você está vivendo a sua vida, você está tentando viver uma vida na presença do Senhor. Mas, se todavia você pecar, como é que você responde? Como é que você completa essa frase para a sua vida? Se todavia eu pecar, perderei minha salvação? É essa a sua conclusão? Se todavia eu pecar, seria odiado por Deus? É essa a sua conclusão? Se todavia eu pecar, desistirei de viver uma vida santa, porque todos são pecadores, não há solução para as nossas vidas? É essa a sua conclusão? Se todavia eu pecar, pagarei uma penitência, farei um sacrifício, farei alguma caridade? Quem sabe essas coisas não resolvem? Todas as respostas estão erradas. Mas a resposta certa: se todavia você pecar, se todavia eu pecar, nós temos um advogado, Jesus, o justo, porque Ele é a propiciação dos nossos pecados. E não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Você não pode pensar nesse versículo que Jesus Cristo morreu, né, e que todas as pessoas do planeta Terra estão salvas. Quando ele fala o mundo inteiro aqui, ele está se remetendo ao conceito judaico que dizia o seguinte: apenas os judeus são salvos. O que está querendo dizer aqui é o seguinte: do mundo inteiro, Deus tem gente que está crendo em Jesus na Judéia, tem gente que está crendo em Jesus no Japão, tem gente que está crendo em Jesus na Palestina como um todo, na Europa, no mundo inteiro, pessoas de todas as línguas, povos e raças. Tem gente crendo em Jesus, tem gente orando ao Senhor e confiando na obra de Jesus Cristo. E todas essas pessoas estão confiantes, não porque o que elas são, não pelos méritos próprios delas, mas por causa da obra de Jesus Cristo. Agora volte lá para o edifício Joel, quando as pessoas se jogaram. Agora vamos fazer a diferença quando o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos ser como criancinhas. Quantas vezes você subiu em árvore quando você era criança? Muitas vezes eu imagino. Quantas vezes você subiu numa árvore e não conseguiu descer? Já aconteceu de você pequenininho subir em algum lugar e não conseguir descer? Criança faz isso. Fica lá em cima e fica naquela situação difícil. Aí vem o pai e diz assim: se joga. Aí sabe o que a criança faz? Ela se joga. E ela se joga porque o pai está lá para segurar lá. Porque ela tem confiança. É o pai que está lá. Não se joga como se jogaram o pessoal do Joel, mas sem saber o que vai acontecer. Queriam se salvar, mas não se salvaram. A criança se salva porque o pai está lá. Nós podemos, de corpo e alma, nos lançar na fé em Jesus Cristo, que o Pai nos recebe por causa de Jesus Cristo. O Pai de fato está de braços abertos por causa de Jesus Cristo.